Maria Helena, 72 anos, senta-se em silêncio no pequeno quarto que ocupa nos fundos da casa de seu filho adotivo, Marcos. Viúva há mais de uma década, ela reflete sobre uma vida dedicada ao trabalho duro e ao amor maternal, agora trocada por dias de solidão e invisibilidade. Quando Marcos, um homem ocupado e pressionado pela esposa, sugere uma viagem, ela sente um aperto no coração. Seria esta a despedida? Seria deixada em um asilo, como tantas outras histórias que ouvira? O medo a consome, mas ela embarca, sem imaginar que está prestes a viver uma das experiências mais emocionantes e transformadoras de sua vida. Maria Helena acordava todos os dias no mesmo pequeno quarto, cercada de silêncio e saudade. As paredes amareladas pelo tempo pareciam refletir sua solidão. Do lado de fora, o mundo seguia sua rotina, mas dentro daquele espaço, ela sentia o peso dos anos vividos. Era difícil não lembrar da força que tinha no passado. Uma mulher cheia de vitalidade, dona de uma vida simples, mas digna, que criara Marcos com todo amor e dedicação. Agora, com os cabelos brancos como a neve e o corpo fragilizado, tudo parecia tão distante. Desde que seu marido falecera, a casa que ela construíra com tanto esforço foi vendida. O dinheiro usado para sustentar Marcos em seus estudos desaparecera com o tempo e ela acabara se mudando para os fundos da casa do filho, em um quartinho improvisado. Marcos, apesar de grato, parecia cada vez mais distante. Ele era um homem bom, mas o peso das responsabilidades da vida moderna o afastava de gestos simples, como sentar e ouvir sua mãe. Maria sentia que ele se esforçava para fazer o certo, mas a correria diária e as demandas da esposa Fabiana acabavam deixando-a à margem. A relação com Fabiana, sua nora, era fria. Fabiana era uma mulher prática, que administrava a casa com rigor e priorizava suas próprias prioridades. Para ela, Maria Helena era apenas mais uma responsabilidade a ser administrada, algo que sempre parecia pesar em sua expressão cansada. Ela nunca me aceitou como parte da família, pensava Maria, sempre tentando evitar conflitos. Cada palavra dita entre as duas era medida, calculada, para evitar atritos desnecessários. Mesmo assim, Maria percebia a irritação de Fabiana em pequenos gestos, como na forma como ela suspirava ao ver a louça de Maria na pia. Certo dia, enquanto lavava as mãos na pequena pia do seu quarto, Maria ouviu vozes elevadas vindas da sala. Era Fabiana discutindo com Marcos. "Não dá mais, Marcos. A gente precisa resolver isso. Você sabe que está ficando insustentável", dizia Fabiana em tom firme. Maria tentou não ouvir, mas as palavras entraram como facas. "Resolver o quê?", perguntou-se, com um aperto no peito. Imaginava que falavam dela, mas não tinha coragem de confirmar. A dúvida corroía sua mente. Marcos, por sua vez, sentia-se preso entre dois mundos. Ele sabia que sua mãe precisava de atenção, mas a pressão de Fabiana e os desafios financeiros da casa tornavam tudo mais complicado. Ele amava sua mãe e nunca a abandonaria, mas a ideia de como melhorar a situação parecia inalcançável. "Fabiana tem razão em algumas coisas, mas minha mãe merece mais do que isso", pensava ele. A dualidade de emoções o consumia, e ele sabia que precisava agir antes que a situação ficasse insustentável. Naquela noite, durante o jantar, Marcos anunciou algo inesperado. "Mãe, pensei em a gente fazer uma viagem só nós dois", disse ele, enquanto Maria o encarava com surpresa. A proposta veio como um choque. Ela não sabia o que pensar. Marcos raramente tinha tempo para ela, e a ideia de uma viagem soava completamente fora do comum. "Uma viagem? Por quê?", perguntou com a voz trêmula. Marcos tentou tranquilizá-la. "Acho que vai ser bom para nós. Faz tempo que não passamos um tempo juntos." Apesar da tentativa de convencê-la,
Maria passou a noite em claro, atormentada pelos pensamentos. Será que é isso? Será que ele quer me levar para um asilo? Talvez seja o jeito dele de me tirar daqui sem conflitos, pensava ela, enquanto observava as sombras dançando no teto do quarto. O medo de ser abandonada crescia, e ela não sabia como reagir àquela possibilidade. Nos dias que antecederam a viagem, Maria observava Marcos de forma diferente. Tentava decifrar suas intenções em cada palavra e gesto. Ele parecia genuinamente animado, mas ela não conseguia afastar o pensamento de que algo estava errado. Fabiana, por outro lado, parecia aliviada com a ideia. Vai ser bom para vocês dois, disse, mas Maria percebia um certo tom de indiferença em suas palavras. Quando o dia chegou, Maria se despediu do pequeno quarto com um misto de tristeza e resignação. Colocou suas roupas em uma sacola simples e entrou no carro com Marcos. Ele parecia animado, falando sobre como a viagem seria relaxante. Maria, no entanto, permanecia em silêncio, olhando pela janela enquanto as ruas de São Paulo ficavam para trás. Em sua mente, as dúvidas e os temores a consumiam. Durante o trajeto, Marcos tentou iniciar conversas sobre memórias felizes, mas Maria mal conseguia responder. Cada quilômetro percorrido parecia aproximá-la de um destino temido. Quando o carro parou em frente a um grande portão com um jardim bem cuidado, ela sentiu seu coração acelerar. É isso, pensou. Ele me trouxe para um asilo. Sem dizer uma palavra, Maria preparou-se para o pior, sem imaginar que aquele lugar guardava um segredo que mudaria sua vida para sempre. Maria Helena desceu do carro com as mãos trêmulas, segurando firmemente sua pequena bolsa, como se fosse um escudo contra o que estava por vir. Seus olhos examinavam o local à frente, um portão de ferro preto decorado com arabescos e um jardim impecavelmente cuidado, com flores de todas as cores. Era um lugar bonito, até acolhedor, mas para Maria, aquilo apenas reforçava sua suspeita. Bonito demais para não ser um asilo, murmurou para si mesma, sentindo o coração bater descompassado. Marcos saiu do carro e caminhou até o portão com um sorriso no rosto. Mãe, confie em mim, você vai gostar, disse ele, tentando aliviar a tensão evidente no rosto dela. Maria hesitou antes de dar o primeiro passo em direção ao portão. Cada movimento parecia pesar toneladas, como se estivesse caminhando em direção ao desconhecido que tanto temia. Gostar? Não sei se isso é possível, respondeu num tom baixo e desconfiado. Ao entrar pelo portão, Maria ficou surpresa com a atmosfera do lugar. O interior era ainda mais impressionante. Um jardim maior, repleto de árvores frondosas, caminhos de pedra e bancos que pareciam convidar à contemplação. O som de pássaros era quase terapêutico, mas não o suficiente para acalmar o turbilhão de pensamentos que tomava conta dela. Se é um asilo, pelo menos é bonito, pensou, mas a angústia não diminuía. Marcos a conduziu por um caminho de pedras que levava a uma casa grande e aconchegante. A fachada, pintada em tons de creme e branco, dava uma sensação acolhedora, quase familiar. Antes que ela pudesse perguntar o que estavam fazendo ali, a porta da casa se abriu e uma mulher de cabelos grisalhos e olhar gentil apareceu. Bem-vinda, Maria Helena, disse a mulher com um sorriso acolhedor. Maria arregalou os olhos, surpresa com o fato de aquela mulher saber seu nome. O que está acontecendo aqui, Marcos? Maria finalmente perguntou, sua voz carregada de desconfiança. Marcos colocou a mão no ombro dela, tentando acalmá-la. Calma, mãe. Eu prometo que você vai entender tudo em breve. Só confie em mim, por favor, respondeu ele, sem dar detalhes. Maria não sabia se obedecia ou se insistia em respostas, mas o olhar sincero de Marcos a fez hesitar. A mulher que os recebeu se apresentou como Dona Célia, responsável pelo local. Eu sei que tudo parece um pouco confuso agora, mas, por favor, venha comigo. Temos algo especial para mostrar, disse ela, gesticulando para que Maria a seguisse.
Marcos a incentivou e Maria, mesmo relutante, decidiu seguir a estranha. A caminhada pelos corredores da casa revelou um ambiente acolhedor, com quadros nas paredes, móveis de madeira polida e o cheiro reconfortante de café fresco. Enquanto caminhavam, Maria notou algo curioso. O lugar não parecia um asilo tradicional. Não havia camas alinhadas em um salão ou enfermeiras uniformizadas circulando. Em vez disso, viu pessoas conversando em pequenos grupos, rindo e compartilhando momentos. Eram idosos, sim, mas havia algo diferente neles. Pareciam felizes, algo que Maria não associava a lugares como aquele. Quando chegaram a uma sala ampla, Dona Célia parou e virou-se para Maria com um sorriso gentil. "Antes de explicar por que você está aqui, quero que veja algo", disse ela, enquanto abria uma porta lateral. Maria olhou hesitante para o que parecia ser um salão decorado com flores, mesas postas e balões coloridos. No centro da sala, um grande banner dizia: "Bem-vinda, Maria Helena". Maria paralisou. Dentro da sala, várias pessoas se levantaram e começaram a aplaudir. Entre elas, rostos que Maria não via há anos. Antigos amigos, vizinhos da casa onde morava antes e até mesmo parentes distantes que ela acreditava terem se esquecido dela. "O que é isso?", Maria perguntou, completamente confusa e emocionada. Suas pernas começaram a fraquejar e Marcos a segurou com firmeza. "Mãe, eu sei que você tem se sentido sozinha e sei que eu não sou perfeito", começou Marcos com a voz embargada. "Mas você merece algo especial. Merece lembrar que é amada, que tem pessoas que se importam com você. Este lugar não é um asilo, é um centro comunitário onde todos se ajudam e compartilham a vida. E esta festa é para você." As palavras de Marcos tocaram fundo no coração de Maria, mas as lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto dela eram apenas o começo da verdadeira transformação que estava por vir. Maria Helena ficou imóvel por alguns instantes, absorvendo a cena à sua frente. O salão decorado, os rostos sorridentes e os aplausos formavam uma combinação que parecia surreal. As lágrimas corriam por seu rosto, mas ela não sabia se eram de alívio, de surpresa ou da dor acumulada ao longo dos anos. "Eu realmente não esperava isso", disse ela em voz baixa, enquanto segurava a mão de Marcos. Seu filho sorriu, com os olhos também marejados. "Mãe, isso é só o começo", respondeu ele com carinho. Dona Célia aproximou-se com uma bandeja de café e pediu para que Maria sentasse em uma das mesas. Aos poucos, os convidados se aproximaram, cumprimentando-a calorosamente. Alguns a chamavam pelo nome, enquanto outros relembravam histórias do passado. "Lembra de mim, Maria Helena? Eu sou a Dona Isaura, sua vizinha do sobrado na Mouca", disse uma senhora, segurando as mãos dela. Maria sorriu, um tanto confusa, mas o calor humano ao seu redor já começava a aliviar o peso que carregava no peito. Marcos sentou-se ao lado de Maria e começou a explicar. "Mãe, eu sei que você tem se sentido esquecida e eu precisava fazer algo para mudar isso. Este lugar é um centro comunitário que ajuda idosos a se conectarem, a viverem com mais alegria e menos solidão. Eu pensei que você poderia gostar de passar algum tempo aqui, mas antes eu queria que você visse o quanto você ainda é importante para tantas pessoas." Maria ouviu as palavras dele com atenção, mas ainda havia um nó em sua garganta que não conseguia desatar. Aos poucos, os convidados começaram a contar histórias sobre Maria, relembrando os tempos em que ela era uma mulher cheia de energia e generosidade. "Maria, você sempre fazia aquele bolo de fubá que todo mundo adorava. Eu nunca consegui fazer igual", disse uma antiga amiga. Outra contou: "Você me ajudou tanto quando meu marido ficou doente." Nunca vou esquecer isso. Cada relato trazia uma lembrança, um pedaço do passado que Maria achava ter sido apagado pelo tempo. Em meio às conversas,
Fabiana chegou ao salão. Ela parecia desconfortável, mas forçou um sorriso ao se aproximar de Maria. Espero que você esteja gostando, Maria, disse ela, com um tom de voz um pouco mais gentil do que o habitual. Maria, surpreendida pela presença da nora, respondeu com um leve aceno de cabeça. Embora a relação entre as duas ainda fosse distante, aquele gesto indicava uma pequena tentativa de reconciliação. Dona Célia, percebendo o momento emocionante, sugeriu que todos se reunissem para uma foto. "Vamos registrar esse momento especial", exclamou ela, animada. Maria, no centro da foto, sentiu algo que há muito não experimentava. Um calor no coração, a sensação de pertencimento. Mesmo que algumas relações precisassem ser reconstruídas, aquele momento provava que ela não estava tão sozinha quanto imaginava. Após a foto, Marcos entregou a Maria um presente que ele havia escondido até então: um álbum de fotos. "Eu passei semanas reunindo essas fotos com a ajuda de várias pessoas que estão aqui", explicou ele. Maria abriu o álbum com as mãos trêmulas e viu imagens de diferentes fases de sua vida. Fotos do casamento, da infância de Marcos, da casa onde moravam e até de momentos que ela mesma havia esquecido. Ao virar uma das páginas, Maria encontrou uma carta escrita por Marcos. Ela começou a ler em silêncio, enquanto as lágrimas voltavam a escorrer. "Mãe, eu nunca te disse isso com as palavras que você merece, mas tudo o que eu sou hoje é por sua causa. Você me deu mais do que eu poderia pedir, e eu sinto muito por não demonstrar isso como deveria. Este lugar é só o começo de algo que quero construir com você. Mais tempo, mais memórias e mais amor." A carta tocou fundo em Maria, quebrando uma barreira que parecia intransponível. Ela abraçou Marcos com força, sem dizer nada, apenas permitindo que aquele momento falasse por si. Os aplausos ao redor se transformaram em uma espécie de música de fundo para o reencontro entre mãe e filho. Era como se, finalmente, o vazio que Maria sentia estivesse sendo preenchido. A festa continuou com momentos de alegria e nostalgia, mas, para Maria, a maior revelação foi perceber que sua história ainda importava. O passado, que ela acreditava perdido, estava vivo nas memórias das pessoas ao seu redor. E mais importante, ela finalmente começava a acreditar que ainda havia um futuro para ser construído, tanto com Marcos quanto consigo mesma. Após o fim da festa, enquanto o salão começava a esvaziar, Maria Helena permaneceu sentada, olhando ao redor com um sorriso tímido, mas sincero. A sensação de pertencimento ainda a envolvia como um abraço caloroso. Marcos aproximou-se com uma xícara de chá e sentou-se ao lado dela. "Você gostou, mãe?" perguntou ele, ansioso por sua resposta. Maria respirou fundo antes de responder. "Gostei, Marcos. Gostei muito, mas também fiquei pensando em tudo que deixei para trás e em como me perdi no caminho." Marcos segurou a mão de Maria com firmeza. "Você não perdeu nada, mãe. Você só esqueceu o quanto é especial para todos nós. Essa foi uma chance de te lembrar disso", disse ele, com um tom sincero que Maria há muito não ouvia. Ela sorriu, mas suas emoções ainda eram contraditórias. A alegria de ser lembrada por tantas pessoas conflitava com a tristeza por sentir-se invisível por tanto tempo. "Você sabia que eu pensei que estava me trazendo para um asilo?" confessou Maria, rindo nervosamente. Marcos arregalou os olhos, surpreso e um pouco magoado. "Um asilo, mãe? Eu jamais faria isso com você. Não quero que você apenas sobreviva, quero que você viva. E é por isso que pensei neste lugar. Aqui você pode se conectar com outras pessoas, ter atividades, sentir-se viva novamente. Eu quero que você veja isso como um começo, não um fim." As palavras de Marcos tocaram fundo, mas Maria ainda sentia o peso do passado. Na manhã seguinte, Maria decidiu explorar o centro comunitário com Dona Célia.
Elas passearam pelos corredores e Maria viu várias atividades acontecendo. Aulas de pintura, grupos de leitura e até uma sala de música. O ambiente era cheio de risos e conversas, algo que parecia tão distante de sua realidade anterior. "E as pessoas vêm aqui todo dia?" perguntou Maria curiosa. Dona Célia sorriu. "Sim, muitas vêm quase todos os dias. É um lugar onde elas encontram propósito, amizade e, acima de tudo, alegria." Durante o passeio, Maria encontrou uma mulher sentada em uma cadeira de balanço, bordando uma toalha de mesa. Era Dona Isaura, sua antiga vizinha. "Maria, você lembra daquele dia em que nos ajudou com a festa de casamento da minha filha? Nunca vou esquecer o bolo maravilhoso que você fez", disse Isaura com um brilho nos olhos. Maria riu e respondeu: "Eu achava que ninguém lembrava dessas coisas." Isaura balançou a cabeça. "Como esquecer? Você sempre foi uma pessoa tão generosa." As conversas e reencontros começaram a trazer à tona um lado de Maria que ela achava ter desaparecido. Sentiu-se animada ao ouvir histórias do passado e, pela primeira vez em anos, começou a imaginar que poderia fazer parte de algo maior novamente. Enquanto caminhavam pelo jardim, Dona Célia sugeriu: "Por que você não experimenta participar de uma das atividades? Temos aulas de escrita criativa às quartas." "Você poderia contar suas histórias, Maria. Aposto que tem muitas para compartilhar." Maria ficou pensativa. "Minhas histórias. Não sei se alguém gostaria de ouvi-las", respondeu hesitante. Dona Célia sorriu com paciência. "Você se surpreenderia. Todos aqui têm histórias incríveis. Quando compartilhamos, percebemos que não estamos sozinhos. Além disso, você tem muito a ensinar." Maria não respondeu imediatamente, mas aquela ideia começou a criar raízes em sua mente. Nos dias seguintes, Maria começou a frequentar o centro regularmente. Ela experimentou a aula de escrita criativa, onde descobriu um talento inesperado para contar histórias. Seus textos, baseados em sua vida e nas pessoas que conheceu, começaram a tocar os outros participantes. "Você escreve com o coração, Maria", disse uma colega de aula. Pela primeira vez em anos, Maria sentiu-se útil, como se suas experiências tivessem valor novamente. Em casa, as mudanças em Maria começaram a ser percebidas. Ela parecia mais animada, mais disposta a conversar e, principalmente, mais feliz. Fabiana, que sempre se mantinha reservada, notou a diferença. "Você está diferente, Maria. Parece que encontrou algo que estava faltando", comentou. Maria, com um sorriso suave, respondeu: "Talvez eu tenha encontrado mesmo. Mas o que realmente mudou foi perceber que eu ainda posso fazer diferença." As semanas passavam e Maria se sentia cada vez mais conectada às pessoas ao seu redor, tanto no centro quanto em casa. Marcos, emocionado, observava a transformação de sua mãe. Ele sabia que aquele gesto, embora simples, havia reacendido algo nela. Maria, por sua vez, começou a acreditar que, mesmo na terceira idade, havia muito o que viver e compartilhar. A ideia de um fim já não parecia tão assustadora. Pelo contrário, ela começava a enxergar um novo começo. Era uma manhã ensolarada, quando Maria Helena chegou ao centro comunitário carregando um caderno cheio de anotações. As aulas de escrita criativa haviam se tornado seu momento favorito da semana, mas aquele dia seria especial. Dona Célia, em seu jeito caloroso, anunciou que Maria seria a primeira a compartilhar uma história escrita por ela. A sala estava cheia e todos aguardavam ansiosamente. Apesar do nervosismo, Maria respirou fundo, abriu o caderno e começou a ler. Essa é a história de uma mulher que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Começou Maria, com a voz trêmula, mas cheia de emoção. Ela descreveu momentos de sua vida que até então nunca havia compartilhado.
A luta para criar Marcos sozinha, o dia em que teve que vender sua casa, os sacrifícios que fez para que ele tivesse uma boa educação. Conforme as palavras fluíam, os olhos de muitos na sala começaram a se encher de lágrimas. A história de Maria era mais do que pessoal. Era um reflexo das lutas de muitas pessoas presentes. Quando terminou, a sala explodiu em aplausos. Alguns se aproximaram para abraçá-la, outros para agradecer. Maria, sua história é inspiradora. Você me lembrou que nunca é tarde para recomeçar, disse uma mulher chamada Teresa, com os olhos brilhando. Maria sorriu, mas as palavras tocaram fundo. Ela mesma estava começando a acreditar nisso. Enquanto a aula terminava, Dona Célia sugeriu algo inesperado. Maria, você já pensou em organizar uma pequena exposição com as histórias dos participantes? Poderíamos convidar amigos, familiares e a comunidade para ouvir essas vozes tão importantes. Maria ficou surpresa com a ideia. Uma exposição? Não sei se sou capaz disso, respondeu, mas Dona Célia insistiu. Seus textos já estão inspirando tantas pessoas. Imagine o impacto que podem ter em um evento como esse. A ideia tomou forma rapidamente e Maria, com a ajuda de Marcos e outros participantes, começou a planejar a exposição. Marcos, emocionado com a dedicação de sua mãe, ajudou com a divulgação, enquanto Fabiana cuidava da organização das mesas e decoração. Apesar de ainda haver tensão entre Maria e Fabiana, as duas começaram a se aproximar. Fabiana, pela primeira vez, reconheceu a força e a história de Maria. No dia do evento, o salão estava cheio. Pessoas de todas as idades vieram para ouvir as histórias que o grupo havia preparado. Maria, como anfitriã principal, abriu a exposição com um discurso emocionado. Hoje, compartilho com vocês algo que aprendi recentemente. Nossas histórias importam. Elas nos conectam, nos curam e nos lembram de que nunca estamos sozinhos. Obrigada por estarem aqui para ouvir as nossas. Quando chegou a hora de apresentar suas histórias, Maria sentiu o mesmo nervosismo de antes, mas agora também uma confiança recém-descoberta. Ela leu um texto intitulado As Mãos que Nunca Soltaram, que falava sobre a força do amor maternal e como os laços familiares podem resistir ao tempo e às dificuldades. A plateia estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra. Ao terminar, Maria foi surpreendida por um gesto inesperado de Fabiana. Ela se levantou e, diante de todos, disse: Maria, eu nunca soube expressar o quanto te admiro. Mas hoje, ouvindo sua história, percebi o quanto você foi importante para que nossa família chegasse onde está. Obrigada por tudo. Maria ficou sem palavras, mas o abraço que as duas compartilharam naquele momento foi mais eloquente do que qualquer resposta. A exposição foi um sucesso. Muitos vieram até Maria para agradecê-la, outros para compartilhar suas próprias histórias. Quando a noite chegou ao fim, Marcos encontrou Maria sentada sozinha em um banco do jardim. Mãe, eu nunca estive tão orgulhoso de você. Acho que você não tem ideia do impacto que causou hoje. Maria olhou para ele com um sorriso sereno. Marcos, eu achava que minha vida estava acabando. Mas agora vejo que ela está apenas começando de uma forma diferente. Aquele dia marcou um ponto de virada definitivo na vida de Maria. Ela não apenas reconstruiu sua conexão com Marcos e Fabiana, mas também descobriu um novo propósito. A sensação de invisibilidade que a acompanhava havia desaparecido, substituída por uma certeza. Sua história tinha valor e sua vida ainda tinha muito a oferecer. Na manhã seguinte à exposição, Maria Helena acordou sentindo-se diferente. Pela primeira vez em anos, havia um brilho em seus olhos e um propósito em seus passos. A pequena mesa ao lado da cama agora estava cheia de cartões e mensagens que recebera durante o evento.
Palavras de carinho, reconhecimento e gratidão enchiam sua alma de alegria. Quem diria que, aos 72 anos, eu encontraria um novo começo? Pensou, enquanto passava os dedos pelas cartas com um sorriso sereno. No café da manhã, Marcos e Fabiana já estavam à mesa com seus filhos pequenos, algo que raramente acontecia. "Bom dia, mãe", disse Marcos, levantando-se para puxar a cadeira para Maria. Fabiana, embora ainda tímida, também sorriu. "Eu fiz seu café do jeito que você gosta", disse ela, entregando a xícara com mãos cuidadosas. Maria percebeu a mudança no comportamento da nora, que parecia estar realmente tentando construir uma ponte entre as duas. "Eu estava pensando em voltar ao centro hoje", disse Maria, enquanto tomava seu café. Marcos assentiu. "Eu te levo, mãe. E quem sabe, posso até participar de alguma atividade com você." Fabiana olhou surpresa para o marido, mas não disse nada. Para Maria, aquele gesto foi inesperado, mas profundamente significativo. Era como se finalmente Marcos estivesse entendendo o valor de estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. No centro comunitário, Maria foi recebida com abraços e cumprimentos calorosos. "Você foi incrível ontem, Maria. Sua história nos tocou profundamente", disse Teresa, uma colega de escrita. Maria agradeceu, mas também percebeu que havia algo novo em seu jeito de falar, uma confiança que antes parecia impossível. O peso da insegurança começava a desaparecer, dando lugar a uma mulher que redescobria sua força. Durante a tarde, Marcos participou de uma oficina de culinária ao lado de Maria. Ele nunca fora habilidoso na cozinha, mas estava disposto a tentar. "Você lembra, mãe, de quando eu era pequeno e você me deixava ajudar a fazer bolinhos de chuva?", perguntou ele, enquanto mexia a massa com uma colher. Maria riu, com os olhos brilhando de nostalgia. "Claro que lembro. Você sempre roubava os pedacinhos antes de fritar." Enquanto cozinhavam, os dois conversaram sobre memórias que haviam ficado esquecidas por tanto tempo. Maria contou histórias da infância de Marcos, que ele já não lembrava, e ele ouviu com atenção, rindo e se emocionando. Fabiana chegou no final da oficina com as crianças e ficou surpresa ao ver Marcos e Maria rindo juntos. Era uma cena que ela não presenciava há muito tempo. Mais tarde, no jardim do centro, Fabiana finalmente tomou coragem para conversar com Maria de forma mais aberta. "Maria, eu sei que não fui justa com você. Acho que por muito tempo tive medo de você me julgar ou me achar insuficiente para o Marcos. Mas depois de tudo isso, percebi que o que você queria era apenas fazer parte da nossa vida. E eu quero mudar isso." Maria, emocionada, respondeu com um abraço. "Obrigada, Fabiana. Tudo o que eu sempre quis foi ser parte da sua família." A reconciliação entre as duas era algo que Marcos sempre desejou, mas nunca acreditou que aconteceria. Agora, vendo as duas conversando e sorrindo, ele sentiu uma paz que não experimentava há anos. Era como se, finalmente, todas as peças da família estivessem se encaixando novamente. "Eu só queria que meu pai pudesse ver isso", disse Maria em voz baixa, enquanto olhava para o céu. A tarde terminou com todos reunidos em um piquenique improvisado no jardim do centro comunitário. Maria observava seus netos correndo pelo gramado, enquanto Marcos e Fabiana conversavam descontraídos ao seu lado. Ela sentiu um calor no peito, uma sensação de plenitude que há muito tempo não experimentava. A vida tem seus altos e baixos, mas momentos como este fazem tudo valer a pena, pensou, enquanto sorria para si mesma. De volta para casa, Maria foi para o quarto e pegou seu caderno de anotações. Decidida, começou a escrever uma nova história, não sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro. Suas palavras fluíam como nunca, cheias de gratidão e esperança. Ao terminar a primeira página, olhou para a foto de seu marido na cabeceira da cama e murmurou:
Você tinha razão, meu amor. Ainda há muito para viver. Meses se passaram desde o evento no centro comunitário e Maria Helena se tornara uma figura ativa e querida no lugar. Seu envolvimento ia além das aulas de escrita. Agora, ela liderava um pequeno grupo de memórias compartilhadas, onde outros idosos podiam contar suas histórias de vida. Maria, antes retraída e solitária, agora irradiava confiança e alegria, mostrando que o tempo pode ser um aliado para quem decide recomeçar. Em casa, as mudanças eram ainda mais notáveis. Marcos, antes ocupado e distante, fazia questão de dedicar mais tempo à mãe. Mesmo com a rotina corrida, ele a incluía nas conversas de família e a levava para passeios nos fins de semana. Para Maria, a presença de Marcos era um presente que ela não trocaria por nada. "Eu só precisava de você por perto, filho", disse ela em uma tarde, enquanto tomavam café juntos. Fabiana, por sua vez, mostrou-se mais receptiva. Embora ainda tivesse suas preocupações e responsabilidades, ela passou a ver Maria como uma aliada, não um peso. As duas começaram a dividir momentos simples, como cozinhar juntas ou assistir às novelas da tarde. "Nunca pensei que faríamos isso, Maria", disse Fabiana certa vez, ao cortarem legumes para o jantar. Maria respondeu com um sorriso. Nunca é tarde para começar. Uma das maiores alegrias de Maria era passar tempo com os netos. As crianças adoravam ouvir suas histórias, especialmente as que ela criava com elementos de fantasia e humor. "Vovó, você podia escrever um livro de aventuras", disse o mais velho, Felipe, com entusiasmo. A ideia fez Maria rir, mas também plantou uma nova semente em sua mente. Em um dia especial no centro comunitário, Maria foi surpreendida com um convite de Dona Célia. "Maria, algumas pessoas estão interessadas em publicar as histórias que você escreveu. Elas acreditam que suas palavras podem inspirar muitas outras pessoas." Maria ficou sem palavras. "Eu? Publicar um livro? Não sei se sou boa o suficiente para isso." Dona Célia, com seu habitual sorriso encorajador, respondeu: "Você é mais do que suficiente. Suas histórias merecem ser compartilhadas." A ideia de publicar um livro trouxe uma nova motivação para Maria. Com o apoio de Marcos e Fabiana, ela começou a organizar suas histórias e a trabalhar em novas. O processo foi desafiador, mas também profundamente gratificante. Cada palavra escrita era uma forma de reafirmar sua trajetória, de transformar suas dores em inspiração. Durante uma reunião familiar, Maria anunciou seu projeto. "Eu nunca pensei que teria coragem de fazer algo assim, mas agora sinto que é o momento certo." Marcos e Fabiana ficaram emocionados. "Mãe, você sempre nos ensinou a nunca desistir. Agora é a sua vez de mostrar isso ao mundo", disse Marcos com orgulho. No lançamento de seu livro, intitulado As Mãos que Nunca Soltaram, Maria ficou emocionada ao ver a quantidade de pessoas presentes. Amigos, vizinhos e até mesmo estranhos que haviam ouvido falar de sua história vieram prestigiá-la. Fabiana e Marcos estavam ao seu lado, enquanto os netos corriam pelo salão, segurando exemplares do livro como pequenos troféus. Em seu discurso de agradecimento, Maria olhou para a plateia com olhos cheios de lágrimas, mas de pura felicidade. "Por muito tempo, achei que minha vida tinha perdido o sentido. Mas hoje eu sei que cada momento, cada desafio me trouxe até aqui. E se há algo que aprendi, é que nunca é tarde para recomeçar e redescobrir o amor, a família e a força dentro de nós mesmos." Naquela noite, ao voltar para casa, Maria sentou-se em sua cadeira de balanço e olhou pela janela. A rua estava movimentada como sempre, mas dentro dela tudo estava diferente. Ela sentia paz, gratidão e, acima de tudo, esperança. O passado havia sido reconciliado e o futuro agora era um campo aberto de possibilidades.
Ainda há tanto para viver, pensou, enquanto fechava os olhos com um sorriso no rosto. Maria Helena continuou ativa no centro comunitário e na vida de sua família. Seu livro tornou-se um sucesso local, inspirando muitas pessoas a acreditarem em segundas chances. Marcos e Fabiana fortaleceram seu casamento ao aprenderem a valorizar os laços familiares, e os netos de Maria cresceram com as lições de coragem e amor que ela transmitiu. A história de Maria provou que nunca é tarde para transformar desafios em conquistas e que o amor sempre encontra um caminho.